Hoje falaremos sobre a rotulagem de lactose. Quando a gente coloca não contém lactose e quando a gente coloca contém lactose nos rótulos, tá? Vamos entender essas diferenças, qual produto aceita qual declaração, como elas devem ser feitas, onde elas devem estar, tudo isso. Vamos começar então, gente. Rotulagem de lactose. O que eu queria falar antes de começar a desmembrar as legislações aí? É importante a gente entender, de verdade, que a rotulagem, quando a gente vai tratar do contém lactose, é uma coisa, e quando a gente vai tratar dos alimentos isentos de lactose ou com baixo teor de lactose, é outra coisa. Então, é muito importante que vocês não confundam. São alegações que devem ser tratadas de forma individual, tanto que existe uma legislação para cada uma dessas alegações. Então, elas conversam com o mesmo público, elas são direcionadas aos intolerantes à lactose, então a essa parcela da população que realmente tem um problema para metabolizar a lactose, e eu tô inclusa nessa porque eu sou intolerante. Mas uma é sobre o aviso de contém lactose e a outra a gente vai ver que são para alimentos especialmente formulados para ter a lactose reduzida ou eliminada, tá? Então a gente vai ver isso mais profundamente, mais detalhadamente, olhando as legislações, mas é muito importante a gente ter isso em mente. Outra coisa que é muito importante a gente ter em mente: escrever não contém lactose, em caixa alta, negrito. Depois da lista de ingredientes ou depois do alerta de alergênicos, ali junto com o não contém glúten ou com o contém glúten, não é uma opção, tá? Então isso não existe. A gente vai ver que aqui nas legislações em nenhum momento fala que é para fazer isso. Então isso nunca vai ser uma opção. É comum que haja essa confusão, porque apesar de não precisar ser nesse lugar específico, o glúten a gente trata dessa forma, então a gente sempre precisa dizer se contém ou não contém glúten, e isso existe há muito tempo, né? Uma legislação muito mais antiga do que a de lactose. E aí, como existe o contém e o não contém lactose, as pessoas acabam associando. Mas não é assim que funciona, tá? Então, assim, tratem glúten, lactose e alergênicos sempre de forma diferente, sempre de forma individual. Não é porque em um tem que fazer uma determinada coisa que no outro também precisa. Então, não é porque com o glúten a gente sempre precisa dizer se contém ou não contém, que com a lactose é a mesma coisa, tá? Não é porque o glúten não tem nenhum limite permitido que com a lactose também não vai ter. E o contrário também. Não é porque na lactose a gente tem limites pré-definidos que com o glúten a gente tem também. Então tratem de forma individual, não associem essas informações, tá? Porque isso vai gerar confusão. Então eu costumo dizer assim: ninguém confunde lista de ingredientes com tabela nutricional, não é? São coisas diferentes, tratam de coisas diferentes, acontecem de formas diferentes, estão em legislações diferentes, inclusive. Glúten, lactose e alergênicos é a mesma coisa. Não associem, não confundam e não tratem igual, ok? Então é bom a gente ter essas informações prévias em mente. E aí, bora começar a desmembrar aqui as legislações. Eu gosto sempre de começar com a RDC 136 de 2017, que é a legislação que trata da alegação de contém lactose. Por que eu gosto de começar com ela? Eu acho ela um pouco mais simples, ela tem menos critérios, digamos assim, que acontecem menos coisas nessa legislação que a gente precisa se preocupar. Ela tem um pouco menos de informação pra gente absorver. Ela é mais simples mesmo, tá? Então eu prefiro começar com ela pra gente ter mais tempo depois de se dedicar à RDC 135, também de 2017, que aí é a que trata dos alimentos para dietas com restrição de lactose, beleza? Então, a RDC 136 de 2017 é uma legislação recente,
mas também não é tão recente assim, né? Ela já tem aí 3 aninhos. É de fevereiro, já fez 3 anos. Ela estabelece os requisitos para a declaração obrigatória da presença, e só da presença, aqui nessa legislação, tá? De lactose nos rótulos dos alimentos. É uma legislação da Anvisa, tá? Mas, assim como eu falei ontem, inclusive na live, não é porque é uma legislação da Anvisa que ela serve só para alimentos da Anvisa. Ela serve para alimentos de forma em geral. A gente vai ver isso aqui no âmbito de aplicação, que inclusive é uma parte da legislação que eu sempre falo para vocês que é muito importante, né? Então, aqui no artigo 1º está escrito que essa resolução estabelece os requisitos para a declaração obrigatória da presença de lactose nos rótulos de alimentos, regulamentado pelo artigo 19 do Decreto-Lei 986, enfim. Esta resolução se aplica aos alimentos, incluindo as bebidas, os ingredientes, os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia. Então tá tudo englobado aqui nessa legislação. Esse é o âmbito de aplicação dela. Esses são os alimentos e ingredientes, enfim, que a gente precisa prestar atenção para rotular a presença de lactose, tá? Alimentos, incluindo bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, embalados na ausência dos consumidores, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial e os destinados aos serviços de alimentação. Então tá tudo incluso aqui. Todos esses ingredientes, aditivos, coadjuvantes, alimentos e bebidas, mesmo que quando destinados só para o uso industrial ou serviços de alimentação, precisam declarar a presença de lactose, tá? Aí aqui tem, essa resolução se aplica de maneira complementar à RDC 259, que aprova o regulamento técnico de rotulagem de alimentos embalados e suas atualizações. Então, ela é complementar, ela não exclui nenhum item da 259. Como eu sempre digo aqui, é só uma coisa a mais que a gente precisa prestar atenção e que a gente precisa saber. Ela não vai entrar no lugar de nada, né? Ela não vai... não é porque você está seguindo essa legislação que você vai deixar de seguir uma outra, não, ela é só mais uma. Essa resolução não se aplica aos seguintes produtos, então aqui é onde eu digo que tem as exceções à regra. Quais são elas? Alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento. E o que é isso aqui, gente? Sabe quando vocês me perguntam assim, Aline, mas alimento artesanal precisa declarar a presença de lactose? E aí o que eu falo? Não tem essa de alimento artesanal, depende de como ele é comercializado. Então o que quer dizer aqui alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento? Quer dizer que se eu produzo um doce de leite aqui na minha casa e eu comercializo ele aqui na minha casa ou através de entrega, eu não preciso fazer essa rotulagem de presença de lactose, por mais que ele seja um alimento embalado na ausência do consumidor. Por quê? Porque eu estou produzindo e comercializando no próprio estabelecimento. Se a padaria faz um bolo onde vai leite, ela precisa declarar a presença de lactose? Se ela produz naquele estabelecimento e comercializa ali, ela não precisa declarar a presença de lactose. É uma exceção à regra. Agora, se eu faço o bolo aqui na minha casa e eu comercializo ali na padaria da esquina, aí eu já não estou mais produzindo e comercializando no mesmo local. Então aí sim, não importa se ele é artesanal, não importa se ele é caseiro, eu preciso sim da rotulagem completa, incluindo a presença de lactose. Então conseguiram entender essa diferença? Porque que eu sempre falo da forma de comercializar esse alimento, é isso que eu sempre digo, tá? Então aqui a RDC 136, que trata da presença de lactose, é um exemplo dessa exceção que eu sempre digo aqui nas lives, tá bom? O mesmo para produtos fracionados. Então, o que é produto fracionado? É aquele produto, por exemplo, que a gente vê em mercado ou em padaria quando a gente compra um queijo,
por exemplo, mesmo que ele já esteja na bandejinha, mas que essa bandejinha seja do supermercado, ele foi fracionado e comercializado ali. Então, ele foi fracionado no mercado e comercializado no mercado. Ou ele foi fracionado na padaria e comercializado na padaria. Então, nesse caso, a gente também não precisa declarar a presença de lactose. Quer dizer que ele não precisa de rótulo, que ele não precisa de nenhuma informação? Não. Quer dizer, nesse caso, só que ele não precisa declarar a presença de lactose, porque ele está aqui na exceção. Ele é um alimento embalado que foi fracionado e comercializado no próprio estabelecimento. Então, ele é uma exceção à regra. Quer dizer que ele não pode colocar contém lactose? Não. Não é proibido, só quer dizer que não se aplica. Então, ele é uma exceção. Ele não precisa, mas ele pode. E se ele for fazer, ele tem que seguir todas as regras. Não é porque ele é uma exceção que ele vai declarar do jeito que ele quiser. Se ele decidir por declarar a presença de lactose, tem que seguir todas as regras da RDC 136, ok? A Lá Fernandes falou, mas seria um risco essa ausência da alegação, não é mesmo? Acho que aqui vale a empatia com o consumidor. Com certeza, Lá, com certeza absoluta. Eu sempre falo dessa questão da empatia com o consumidor, ainda mais nesses casos que trata de saúde pública, porque como eu disse aqui no começo, tanto o alerta da presença quanto da ausência de lactose, a gente tá falando com intolerantes à lactose. Então, assim, é óbvio que um queijo tem lactose? Mais ou menos. Tem uns que tem muito mais, tem uns que tem muito menos. Eu como intolerante, gente, eu sou intolerante desde que eu nasci, tá? Então eu nunca pude com lactose, assim, eu já nasci sem as minhas lactases naturais. Então eu sou muito adaptada, eu não sinto falta, eu não consumo lactase dessas em cápsula, nem nada disso, porque eu nunca fui acostumada a tomar leite, a comer iogurte, a queijo branco, nem nada disso. Mas eu, com 30 anos aí vivendo com intolerância à lactose, eu sei os meus limites. Então eu sei quais produtos eu posso comer, quais alimentos com lactose eu posso consumir, que não me fazem mal. Eu sei os que me fazem mais ou menos mal e que aí eu posso tomar a decisão de querer ou não consumir. E eu sei aqueles que vão me fazer muito mal, que com certeza não dá. Tipo assim, que eu não quero assumir esse risco. Então, assim, acho que a empatia com o consumidor é sempre válida. Sempre, 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 sempre. Mas, querendo ou não, é uma exceção à regra. Então, não está errado se não tiver esse aviso, tá? A Mayra mandou, oxe, e chocolate. Chocolate não me faz mal. Se eu como pouco, se eu como muito, me faz mal. A Beth falou, até os medicamentos que tem leite estão colocando contém lactose. É justo, né? Eu acho que medicamento é até mais justo, porque assim, comida, se eu tô falando de um queijo, se eu tô falando de um iogurte, é mais claro, assim, que tem lactose ali. Mas medicamento é uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar. Outra coisa que tem lactose, que muita gente não sabe, gente, são adoçantes de sachê. Porque o adoçante em si, o poder de dulçor dele é muito grande, é muito maior do que o do açúcar. Então, ainda mais em sachêzinho, que normalmente é uma unidade para você adoçar ali uma xicrinha de café, alguma coisa assim, você precisa de muito pouquinho, por exemplo, de sucralose, de acesulfame, de ciclamato, para conseguir adoçar. E aí eles usam muitas vezes a lactose como um veículo para dar um volume ali, porque a lactose ela não é doce, né? Apesar dela ser um açúcar, ela não é doce. Então ele não atrapalha. Então é bom ficar de olho também. Tem muito adoçante em pó que tem lactose. Então, a primeira exceção aqui, onde essa resolução que trata do alerta da presença de lactose, onde ela não se aplica, são nos alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento. Outra exceção a essa regra, alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor. Então, se eu tenho uma peça de queijo ali e eu chego lá no balcão do supermercado ou da padaria e falo, moço, me dá aí 200 gramas de mussarela, essa mussarela que ele fracionou ali na hora e embalou pra mim porque eu pedi, não precisa desse aviso. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um croissant de presunto e queijo. Com certeza ele deveria ali
ter um alerta de contém lactose, porque ele tem queijo, mas não precisa porque estava exposto e eu pedi para ele embalar, tá? Então esse tipo de alimento também não precisa desse alerta da presença de lactose. Os alimentos comercializados sem embalagem, né? Afinal de contas, esse regulamento técnico é para produtos embalados, então se não tem uma embalagem, não tem um rótulo também, e aí não precisa. E os alimentos para dietas com restrição de lactose. Mas, Aline, não é meio óbvio que um produto que se diz ali sem lactose ou com baixo teor de lactose não vai colocar contém lactose? A hora que a gente for ver os limites de lactose, dos quais a gente precisa declarar a presença de lactose ou que a gente pode dizer que é um alimento com restrição de lactose, a gente vai ver ali que tem um intervalinho que cabe nas duas situações. Então é importante a gente lembrar que quando for um alimento para dietas com restrições de lactose, por mais que ele tenha ali essa quantidade de lactose remanescente que caberia aqui colocar contém lactose, a gente não deve colocar porque eles são exceções à regra, tá? É importante lembrar disso. Porque isso causa muita confusão por causa desse limite que cabe nos dois, a gente vai ver aqui. A Tati mandou: num produto que não contém lactose, eu posso escrever não contém lactose? Pode... Depende da onde, depende como é esse produto. A gente vai chegar lá. Isso é RDC 135. A gente tá aqui na 136 ainda, Tati. Calma! A Suzy. Uma empresa que produz doce de fruta deveria declarar? Eu não entendi. O doce de fruta tem lactose? Se tem, sim, deveria declarar. A Thay. Geralmente, quando tem leite nos produtos e eles são zero lactose, eles colocam, mesmo que sejam feitos, fracionados e comercializados no lugar, pois isso faz o produto valer mais, em muitos casos. Mesmo quando tem leite nos produtos e eles são zero lactose? Eu não entendi o que você quis dizer, Thay. O que vale mais, o produto que você fala de contém lactose? Gente, a gente tá falando aqui de contém lactose, presença de lactose, RDC 136 de 2017, não confundam com a 135. A gente não chegou lá ainda, calma, tá? A gente acabou de começar, relaxa. Então, essas são as exceções à regra. A gente tem 4 exceções aqui só, então o restante, gente, tudo precisa declarar a presença de lactose, ok? Aí vem aqui, artigo 3º. A declaração da presença de lactose é obrigatória nos alimentos, incluindo bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, que contenham lactose em quantidade maior do que 100 mg por 100 gramas ou mililitros do alimento, tal como exposto à venda, tá? Então, artigo 3º, a informação mais importante aqui dessa RDC 136. Qualquer alimento, bebida, ingrediente, coadjuvante de tecnologia ou aditivo que não esteja ali nas exceções, então que não seja produzido e comercializado no mesmo lugar, que não seja para dietas com restrição de lactose, que não seja embalado no ponto de venda a pedido do consumidor e que tenha uma embalagem, precisa declarar a presença de lactose sempre que houver lactose. Gente, lactose, não leite, tá? Sempre que houver lactose numa quantidade superior a 100 mg por 100 gramas ou ml do produto, tal como exposto à venda. Então, é aquele caso onde eu não vou considerar esse produto pronto quando ele precisa de algum preparo, né? Então, exemplo, se eu tô comercializando um iogurte, ele tá pronto para o consumo, então eu vou considerar a lactose daquele iogurte como ele tá ali para vender, meu consumidor não vai precisar fazer nada com ele, eu vou considerar esse iogurte ali. Mistura para bolo.
Por mais que o meu consumidor provavelmente precise colocar ali uma manteiga ou um leite para fazer esse bolo, eu só vou declarar o contém lactose se na minha mistura para bolo, da forma como eu vendo ela, da forma como eu embalo ela, se ali tiver uma quantidade superior a 100 mg de lactose por 100 gramas de mistura para bolo. Eu não vou considerar o bolo pronto. Eu não vou considerar esse leite que eu vou adicionar para fazer o bolo. Eu vou considerar só a mistura, tá? Como que eu vou saber se o meu produto tem 100 mg de lactose? Análise. Não tem para onde correr, gente. A tabela TACO não traz a quantidade de lactose que tem nos alimentos, a tabela do IBGE não traz a quantidade de lactose que tem nos alimentos. Eu não conheço nenhuma tabela. Se alguém conhecer uma fonte segura dessa informação, inclusive, pode deixar aí pra gente. Mas eu não sei de nenhum lugar onde tenha, assim, a informação da quantidade de lactose dos alimentos, tá? Então, nesse caso aqui, precisa fazer análise. Se você está comercializando um leite, 1 litro de leite, você precisa fazer análise? Não, né? É claro que 1 litro de leite vai ter mais que 100 mg de lactose por 100 ml. Mas agora, se você está ali fazendo um bolo que você colocou um tanto de leite, não tem como saber, gente. Tem que fazer análise, tá? E... bom, vou seguir aqui, isso vai aparecer. Para saber qual a concentração de lactose no produto final, somente com análise específica, ou existe um percentual que posso estimar com relação ao volume de leite que eu adicionei? Você pode tentar estimar. Se você souber quanto de lactose tem ali no seu leite, você pode tentar estimar. Mas, análise. Mesmo porque se você escrever contém lactose e não tiver uma quantidade superior a 100 mg, você está indo contra a legislação, entendeu? E quando você tem menos do que 100 mg, a gente não precisa colocar contém lactose, tá? Então, assim, às vezes eu recebo alguns rótulos que falam assim, ai, nossa, olha aqui, mas ele usou manteiga e não escreveu contém lactose. Tá bom, eu não sei se chegou nessa quantidade. Eu não conheço o produto dele, eu não sei a composição, eu não sei quanto de manteiga ele pôs, eu não sei quanto de lactose tinha nessa manteiga. Então, eu não sei se ele realmente precisava colocar esse contém lactose. E é nesse caso aqui que eu falo para não confundir com o glúten, porque o glúten não tem limite estabelecido. Então, a gente sempre precisa dizer contém ou não contém glúten. E com a lactose não é a mesma coisa. A gente não vai precisar dizer sempre contém ou não contém lactose. Tem limites, tem especificidades, então a gente precisa ficar de olho nisso. A gente só vai falar contém lactose quando o produto tiver mais do que 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml de produto tal qual exposto à venda, tá? Porque acontece também, Eline, olha só, essa mistura de bolo aqui fala para colocar leite na hora de fazer, mas não tá escrito contém lactose. Sim, porque na mistura não tem mesmo, então eles não vão falar nada. Eles nem vão falar contém lactose e também não vão falar não contém lactose. Eles simplesmente não vão falar nada sobre lactose, ok? Precisa prestar bastante atenção nisso, gente. Aí aqui tem duas particularidades. Então, regra geral, alimentos, bebidas, ingredientes, aditivos e coadjuvantes, a gente vai colocar no rótulo contém lactose quando tiver uma quantidade de lactose superior a 100 mg por 100 gramas ou 100 ml, certo? Mas tem duas ocasiões onde não é essa regra que a gente vai seguir. Então aqui, ó, no caso das fórmulas infantis para lactentes destinadas à necessidade dietoterápica específica e das fórmulas infantis de segmento para lactentes e crianças de primeira infância destinadas às necessidades dietoterápicas específicas, a declaração é obrigatória, então não é que a gente não vai fazer declaração, ela ainda é obrigatória, só que a regra é diferente.
Então, nesses casos, a gente vai fazer a declaração da presença de lactose quando o produto tiver lactose em quantidade superior a 10 miligramas. Então, não é mais 100 miligramas, são 10 miligramas por 100 quilocalorias. Então, também não é por 100 gramas ou 100 ml, é por 100 quilocalorias. Então, no caso dessas fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de segmento para lactentes e crianças de primeira infância, a gente declara a presença de lactose quando esses produtos apresentarem lactose em quantidade superior a 10 miligramas por 100 quilocalorias de produto, tá? Considerando o produto pronto para o consumo. Então, aqui é diferente também, não é tal qual exposto à venda. É pronto para o consumo. Então, isso não quer dizer que eu tenho que considerar que se vai leite ou não. Eu tenho que considerar a hora que ele está pronto para o consumo, seguindo as instruções de preparo do próprio fabricante, qual é a quantidade que vai dar 100 quilocalorias. É essa aqui. Então, eu tenho que ver nessa quantidade que resulta em 100 quilocalorias se tem ou não uma quantidade superior a 10 miligramas de lactose, ok? E aí, outra exceção aqui é no caso das fórmulas para nutrição interal, onde a declaração é obrigatória quando o produto contiver lactose em quantidade maior ou igual a 25 miligramas, também por 100 quilocalorias, considerando também o produto pronto para o consumo. Então, são essas duas exceções, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. E manteiga normalmente tem 0 de carboidratos, então a quantidade de lactose se torna quase zero. Não necessariamente, viu, Jess? Manteiga realmente tem uma quantidade de lactose bem baixa, mas não é porque tem 0 de carboidrato que tem 0 lactose, mesmo porque a quantidade que a gente tem que considerar são 100 miligramas. Se tiver 500 miligramas de carboidrato, não, 500 sim. Se tiver 300 miligramas de carboidrato, a gente não vai declarar na tabela nutricional. Isso é uma quantidade não significativa, então eu posso colocar 0. Então não quer dizer que 0 é 0, tem que saber disso também. Então não vai muito por essa não, tá? Tem sempre que saber qual é a quantidade exata de lactose ali, e mesmo porque você está vendo numa porção que não é de 100 gramas, porque ninguém vai declarar na tabela nutricional uma porção de 100 gramas para manteiga. Você tem que considerar 100 gramas do produto, e ali não pode ter 100 miligramas de lactose. Então, precisa saber dessas informações sim. Não é porque tem 0 de carboidrato que tem 0 e acabou, tá? A Rê falou, tem uma fábrica de marmitas congeladas que usa um programa para calcular e dá em grama a lactose e ela não quer fazer análise. Mas só com análise para saber daí, né? Com certeza, resultado confiável só para análise. Inclusive, gente, quinta-feira agora eu vou fazer uma live com a Marielle, que trabalha na Eurofins, que é um laboratório super conceituado de análise de alimentos, e o tema será justamente a análise de alimentos na rotulagem. Então não percam, vai estar demais essa live, quinta-feira agora. Depois dessa live aqui eu já vou abrir uma caixinha de perguntas, então vocês já deixem lá nessa caixinha o que vocês querem que a gente responda aqui na quinta-feira sobre análise, ok? A Alane, esse limite mínimo de lactose de 100 mg em tese seria porque não faz diferença para quem ingerir e for intolerante? Teoricamente é isso, é um limite aceitável para quem é intolerante. Boa noite, Aline. Admiro o seu trabalho. Estou estudando rotulagem e suas lives estão me ajudando bastante. Ai, que bom! Rose, eu acho, né? Obrigada, Rose. Fico feliz em ajudar. A T. Pires falou, se não tiver como fazer análise por várias questões financeiras e tiver uma quantidade que por mais que não segue o percentual da lactose, declarar que tem a lactose, tem algum problema? Podem encrencar sim, podem encrencar, mesmo porque você sempre tem que ter comprovação de que você sabe do que você está falando.
Ariadne, em um produto, por exemplo, o pão de queijo, que é vendido em um pacote de 2 quilos, tenho que considerar o peso do pacote todo e não da porção do pão de queijo de 50 gramas, é isso? Nem uma coisa nem outra, Ariadne. A porção é de 100 gramas. Gente, 100 miligramas por 100 gramas ou 100 ml do produto tal qual exposto à venda. É isso que vocês vão considerar. Não importa qual é o produto. Sempre 100 miligramas ou 100 gramas, ok? Mililitros, desculpa. 100 mililitros ou 100 gramas do produto. E nessa quantidade, se tiver quantidade de lactose superior a 100 miligramas, rotula a presença. A legislação de rotulagem é para produtos destinados ao consumidor final, mas de lactose, a RDC 136 inclui alimentos de uso industrial. É isso mesmo? Tipo creme de leite para uso industrial. Isso mesmo, Eliane, tanto para uso industrial quanto destinado a uso em serviço de alimentação, tá? Tudo tem que rotular. Aline, quando eu declaro que tem lactose, preciso colocar na tabela nutricional a lactose? Não precisa. Ingrid, aliviada por ter comprado seu curso. Ufa! Bem-vinda ao Vida de Rotulagem, Ingrid. Fico muito feliz em te ter na turma. Bom, seguindo, gente. Então, aqui a gente já sabe o que a gente tem que considerar para rotular a presença de lactose. Regra geral, 100 mg de lactose por 100 gramas ou ml do produto tal qual exposto à venda, e aí a gente tem 2 exceções aqui das fórmulas infantis e para nutrição interal, certo? Ok, Aline, já sei agora. Mas como eu vou fazer essa declaração da presença de lactose? Então, para isso temos o artigo 4º da RDC 136, que está escrito assim: os rótulos de alimentos mencionados no artigo 3º, que era ali onde a gente estava vendo quais são os limites, devem trazer a declaração contém lactose. Então, gente, é essa a declaração, tá? Contém lactose, não é aqui tem lactose, temos lactose, oi lactose, lactose sim. Contém lactose. Simples desse jeito. Imediatamente após ou abaixo da lista de ingredientes, com caracteres legíveis que atendam os seguintes requisitos: caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo do rótulo e altura mínima de 2 mililitros. Altura mínima de 2... Me fugiu, tô com mililitros agora. Gente, milímetros! A altura mínima de 2 milímetros e nunca inferior à altura de letra utilizada na lista de ingredientes. Vocês já viram isso em algum lugar? Sim, alergênicos. Exatamente a mesma especificação, gente. Então, o contém lactose vai estar ali também logo após ou abaixo da lista de ingredientes, em caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo, altura mínima de 2 milímetros e nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes. Aline, mas e agora? Se eu tô declarando contém lactose, é porque muito provavelmente, né, o meu produto tem ou leite ou derivado e eu vou ter que declarar alergênicos. Qual que eu vou declarar primeiro, alergênico ou lactose? Tanto faz, gente, tá? Não tem uma especificação se primeiro você coloca o alergênico ou primeiro você coloca a lactose. Desde que os dois estejam logo após ou abaixo da lista de ingredientes, a ordem não vai interferir, tá? Não faz diferença se você vai colocar primeiro os alergênicos e depois contém lactose, ou primeiro contém lactose e depois os alergênicos, desde que vocês sigam essa ordem, tá? Por que eu falo para nunca colocar o glúten antes disso? Então, não importa se você vai dizer, tipo, contém lactose, alérgicos contém leite e depois não contém glúten, ou se você vai dizer, alérgicos contém leite, ponto, contém lactose, ponto, não contém glúten. Isso não faz diferença. Agora, nunca falem, não contém glúten, contém lactose e alérgicos contém leite. Por quê? O glúten não tem lugar definido por legislação. A gente pode pôr o alerta de glúten em qualquer lugar. Em cima da tabela nutricional, depois da lista de ingredientes, em cima da lista de ingredientes, no painel principal, ele não tem local definido. Já os alergênicos e o alerta da presença de lactose tem. Então, se a gente coloca o glúten antes,
Os nossos alergênicos e a nossa lactose não vão estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes, eles vão estar logo após o alerta de glúten. Então deixem o glúten sempre por último. Mas entre alergênicos e lactose, tanto faz qual vocês vão declarar primeiro, tá? A Roberta perguntou, ainda dá tempo de participar do curso de rotulagem? Não, Roberta, turmas encerradas, tem que esperar a próxima. Aqui tem lactose com carinho. É isso, Cris. Aline, essas declarações precisam estar tudo na mesma linha ou não precisa? Olha, se couber, melhor, mas não é regra, tá na mesma linha. Bom, tendo dito essas especificações de caixa alta, negrito tal, aí vem que a declaração não pode estar disposta em locais encobertos. Então, gente, sabe quando... Não tenho nenhum exemplo de rótulo aqui, mas sabe quando tem esse negocinho aqui, ó, que dobra e às vezes fica uma abinha? Quantas vezes a gente não vê a lista de ingredientes ali embaixo e, por consequência, alergênicos e lactose embaixo dessa abinha? Então, ele está encoberto. Isso não pode, tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Então, a declaração não pode estar disposta em locais encobertos, removíveis pela abertura do lacre. Então, se for abrir assim, tem que tomar cuidado para não tirar esse alerta. Ou de difícil visualização, como áreas de selagem e torção. Então, eu tenho um post aqui um pouco antigo que eu falei sobre um chocolate, que as informações ficam bem no lugar que torce, então também não pode. No caso das embalagens com área de painel principal igual ou inferior a 100 cm², a altura dos caracteres passa a ser de 1 mm. Então, se você tiver uma embalagem relativamente pequena, esse alerta não precisa estar com 2 mm, ele pode ter 1 mm. Para os produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial ou ao serviço de alimentação, então é o caso do creme de leite aqui que a Eliane falou, que é para uso industrial, a informação exigida pode ser fornecida alternativamente nos documentos que acompanham o produto. Então, se você tiver uma ficha técnica que acompanha o produto, essa informação pode estar lá, ela não precisa estar necessariamente no rótulo em si, tá? E aí, o descumprimento dessa legislação, a infração sanitária, já está em vigor. E aí fala aqui da adequação, mas já passou o prazo. Então é isso, a RDC 136 sobre a presença de lactose é basicamente isso. Ela se aplica de forma geral a todos os produtos, alimentos, bebida, ingrediente, aditivo, coadjuvante, seja para uso industrial, seja para direto ao consumidor, seja serviço de alimentação. Tem que seguir ali aqueles limites, né? Então, de forma geral também, quantidade superior a 100 mg de lactose por 100 gramas ou ml do produto tal qual exposto à venda, a gente rotula a presença. Tem ali as exceções para fórmulas infantis e para dieta de nutrição integral, que aí vão ser 10 mg ou 25 mg por 100 quilocalorias do produto pronto para o consumo, então tem que lembrar dessa diferença também. E aí a gente sempre vai escrever contém lactose nesses casos, logo após ou abaixo da lista de ingredientes, caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo e tamanho de fonte de no mínimo 2 mm, nunca inferior à lista de ingredientes. De forma geral, a RDC 136 é isso, tá? Ela é mais simplesinha. Agora, a gente vai para a RDC 135, que aí a gente vai falar dos alimentos para dietas com restrição de lactose. Aí o negócio já muda, tá? Então me mandem aqui, vocês têm alguma dúvida ainda sobre a 136? Porque daí agora que a gente vai falar da 135, a gente vai pegar todas essas informações da RDC 136, guardar em uma caixinha aqui dentro, tampar essa caixinha e deixar ela ali guardada, tá? É que eu não vou falar pra vocês esquecerem, apagarem tudo, porque não é pra esquecer esse conhecimento, mas deixa ele guardadinho, que agora é como se a gente fosse falar de uma coisa totalmente diferente, tá? Aline, você disse que se falar que contém lactose não precisa estar na tabela, nem a galactose, mas se falar que não contém ou baixo teor, aí tem que estar na tabela?
Você tá muito adiantado, a gente vai falar sobre isso agora. Calma. Por isso que eu falei, guarda numa caixinha tudo que a gente aprendeu sobre a declaração da presença de lactose, tá? Então eu falei que precisa pôr na tabela nutricional? Não falei, né? Eu falei que, tipo, pode usar outra expressão? Não falei, né? Então pega tudo que eu falei agora, guarda na caixinha e deixa guardado. Esquece, pôs ali, vai pegar só a hora que precisar. Agora é como se a gente estivesse falando de outra coisa, outro mundo. A gente vai abrir outra caixinha e guardar outras informações, tá? Pra não ter confusão, porque é isso que causa confusão. Como as duas tratam sobre o mesmo assunto que é lactose, a gente tende a associar, a gente tende a ficar nervosa, porque, ai meu Deus, quando eu falo que não contém precisa, então a hora que eu falo que contém precisa também. Não é assim, gente, não é assim, tá? Se o produto for leite, eu preciso escrever na lista de alergênicos contém leite e contém lactose, certo? Mila, vamos lá. Se o produto é leite, sim, você precisa escrever alérgicos contém leite, mas por favor, não vai escrever de forma que seja a mesma informação. Então você não vai escrever alérgicos contém leite e contém lactose. Não é na mesma linha, são informações diferentes, tá? Sempre pensa assim, ó. A gente sabe que tabela nutricional e lista de ingredientes são coisas totalmente diferentes. Então você não tá escrevendo sua lista de ingredientes, de repente você começa a colocar a tabela nutricional. E você também não coloca a sua lista de ingredientes dentro da sua tabela nutricional, porque são coisas diferentes, certo? Então a declaração de alergênicos, a declaração de glúten, a declaração de lactose são coisas diferentes. Não associem, tá? Então não é alérgicos contém leite e lactose, ou alérgicos contém leite e contém lactose. É alérgicos contém leite, ponto, terminou essa informação. Começa a outra, contém lactose, ok? Mas sim, precisa falar os dois no caso do leite, a não ser que seja um leite sem lactose, e aí a gente vai ver agora como fazer. Mas ficou claro a presença de lactose? Podemos começar outro assunto sem confusões? Bora lá. RDC 135 de 2017 também da Anvisa. Tá tudo em vigor isso aqui, gente. Já foi o tempo de se adaptar, já foi o tempo meu Deus, de adaptação. Já foi, já é pra estar funcionando, tá? Então, ó, já começa diferente. Já começa assim, ó. Altera a portaria número 29, que aprova o regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais para dispor sobre alimentos para dietas com restrição de lactose. Então já começa por aí, gente. Alimentos para dietas com restrição de lactose são alimentos para fins especiais. Eles estão lá na portaria 29, tá? Então já começa por aí. Mas Aline, eu tenho que olhar a portaria 29, tenho que olhar a RDC 135? Não necessariamente, tá? Assim, tudo que tem na RDC 135 tá lá na portaria 29. Conforme a gente vai lendo a legislação na íntegra, a gente vai vendo que a RDC 135 é um apunhado de artigos que estão lá na portaria 29, ok? Só que na portaria 29 tem alguns detalhes que não estão na RDC 135. Então, se você não está muito familiarizado com a portaria 29, é melhor sim seguir pela portaria 29 e ler ela na íntegra para ver quais são os critérios que a gente precisa usar também pro grupo que está incluso ali os alimentos para dietas com restrição de lactose, ok? Mas a gente vai seguir pela 135 aqui para ser mais específico para essa rotulagem que muda com a dieta para os alimentos com dietas de restrição de lactose, tá? Como eu vou ter que abrir outra live também, talvez eu abra aqui a portaria 29 e a gente dê uma olhada. Então, começa aqui. Essa resolução altera a portaria 29, que institui normas básicas sobre os alimentos para fins especiais. Então, o item 4.1.1.2 da portaria 29 passa a vigorar com a seguinte redação: alimentos para dietas com restrição de outros mono e disacarídeos, com exceção da lactose.
Porque antes, esse item aqui era alimentos para dietas com restrição de outros mono e disacarídeos. A lactose estava inclusa aqui. Que aí era aquela questão que podia ter no máximo meio grama de lactose por 100 gramas ou ml. Então, isso acontecia antes, porque a lactose ela é um disacarídeo. Então, ela entrava aqui nesse item 4.1.1.2. Por isso que tem muita gente, principalmente a galera das antigas, que faz confusão com isso aqui ainda. Porque sim, um dia foi regra que quando tinha menos do que meio grama de lactose por 100 gramas ou ml, poderia ser para dietas com restrição de lactose, que no caso era para dietas com restrição de outros monodisacarídeos. Mas mudou, gente, já tem 3 anos, tá? Então desapega dessa informação. Então aqui na RDC 135 eles já falam que mudou esse item lá da portaria 29, ok? E aí eles incluíram novos itens para tratar especificadamente da lactose. Então são os itens 4.1.1.4, enfim, tal, lá do anexo da portaria. Então a gente vai ver eles especificadamente. Então, o item 4.1.1.4 define o que são alimentos para dietas com restrição de lactose. São alimentos especialmente processados ou elaborados para eliminar ou reduzir o conteúdo de lactose, tornando-os adequados para a utilização em dietas de indivíduos com doenças ou condições que requeiram a restrição de lactose. Os alimentos para dietas com restrição de lactose são classificados como. Então, o que pode vir a ser um alimento para dieta com restrição de lactose? Um alimento que foi processado ou elaborado para ter para eliminar a lactose ou reduzir o conteúdo de lactose, conhecidos como alimentos que naturalmente tinham lactose e por algum motivo passaram a não ter. Qual motivo? Normalmente o uso da enzima lactase. Mas o que pode ser também? O uso de ingredientes já zero lactose. Então, exemplo, como que eu faço um leite zero lactose? Eu coloco a enzima lactase ali no meu processo, a enzima lactase quebra a lactose em glicose e galactose e pronto, não existe mais lactose ali, ou existe uma lactose remanescente que tem um valor muito baixo, certo? Porque, gente, o que acontece com pessoas normais, digamos assim, né? Você tem essa enzima lactase no seu corpo. Então, a hora que você toma um leite, a sua própria enzima faz essa quebra e o seu corpo vai lá e digere quebra a lactose, digere a galactose e a glicose. Beleza, você segue sua vida. O que acontece com pessoas como eu que tem problema? A gente não tem essa enzima no corpo ou a gente tem muito pouco. Então, a hora que a gente consome esses alimentos que tem lactose, não tem ninguém para fazer essa quebra. E aí o nosso corpo não consegue digerir esse açúcar e aí a gente passa mal. Então, os alimentos para dietas com restrição de lactose, eles já fazem isso pra gente. A lactose já vem quebradinha, bonitinha pra gente absorver como galactose e glicose. Entenderam? Então, é isso que acontece. Agora, o que eu posso fazer também? Posso fazer, por exemplo, um pão de queijo, onde eu não vou colocar a enzima lactase, mas eu vou colocar um queijo já sem lactose. Então, isso também é elaborar um produto para que ele seja que ele seja classificado como para dietas com restrição de lactose. Então, eu posso fazer essas duas coisas. Ou usar a enzima para quebrar a lactose que está ali, ou já usar um ingrediente onde foi usada a enzima e ele já vem sem lactose para mim, certo? Então, temos essas duas alternativas. E aí, os alimentos para dietas com restrição de lactose, eles podem ser classificados de duas formas. Os que são isentos de lactose e os que têm baixo teor de lactose. E aí, o que vai definir isso é a quantidade de lactose remanescente nesse produto, tá? Então, quando que eu posso dizer que o alimento é isento de lactose? Quando esse alimento para dietas com restrição de lactose tenha uma quantidade de lactose menor ou igual a 100 mg por 100 gramas ou mililitros
do alimento pronto pro consumo. Então, ó, aqui não é tal qual exposto à venda, é pronto pro consumo, certo? Então, no caso de produtos que eu tenho que preparar, eu preciso levar em consideração o que o consumidor vai ter que fazer em casa. Então, o que ele vai ter que adicionar, que eu tô falando ali para ele adicionar, então tem que ser pronto para o consumo. No caso da mistura para bolo, vamos supor que ela tenha ali, que ela tenha usado Deixa eu pensar, que seja um bolo de iogurte e aí na própria pré-mistura ali pra fazer o bolo de iogurte, eles até usaram, sei lá, um iogurte zero lactose, ok? Então eles vão falar, mistura para bolo zero lactose, porque tem o iogurte zero lactose. Mas na hora de fazer, eles estão instruindo o consumidor a simplesmente colocar leite. Eles não estão falando que tem que ser um leite zero lactose. Então, a hora que o consumidor seguir a instrução de preparo e colocar leite, ele deixou de ser zero lactose. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Agora, a meu ver, tá? Se eu instruir o meu consumidor a usar um leite zero lactose, aí eu poderia chamar ele de zero lactose sim, tá? Porque daí eu tô falando para adicionar leite, mas que seja um leite zero lactose. Mas tem que tomar cuidado com isso. Principalmente com a quantidade aqui que pode ter. Então, para eu chamar um produto de isento de lactose, aqueles que vão escrever não contém lactose ou zero lactose, tem que ter no máximo 100 miligramas por 100 gramas ou ml de lactose remanescente no produto pronto pro consumo, ok? E aí, eu tenho também os produtos que são baixo teor de lactose. Então, esses são os alimentos que se enquadram para alimentos para dietas com restrição de lactose, mas que nesse caso vão ter uma quantidade de lactose remanescente que seja maior do que 100 miligramas, então ele não atende o isento, ele tem mais do que 100 miligramas por 100 gramas ou ml. Calma, me perdi. Baixo teor, quantidade maior que 100 miligramas por 100 gramas ou mililitros e igual ou menor a 1 grama de lactose por 100 gramas ou 100 mililitros, também do alimento pronto para o consumo. Então lembra que lá, ó, abre a caixinha da RDC 136 de novo. Lembra que lá eu falei que alimentos para dietas com restrição de lactose eram uma exceção, onde a gente não precisaria declarar a presença de lactose? Então é por causa desse aqui, do baixo teor de lactose. Porque, teoricamente, alimentos que têm 1 grama de lactose, 1 grama não, né? Vamos colocar aí 500 miligramas de lactose por 100 gramas ou ml de produto, teoricamente a gente tem que declarar ali contém lactose. Mas, se ele for um alimento para dietas com restrição de lactose, ele se enquadra aqui. Eu coloquei lá, por exemplo, um leite e eu coloquei a lactase lá. Mas ficou ali 500 miligramas. Tudo bem, eu não vou colocar o contém lactose e eu vou rotular ele como baixo teor de lactose. Entenderam essa diferença? Precisa estar ligado nisso, gente, porque às vezes a hora que a gente vê, calma aí, é para dietas com restrição de lactose, se enquadra aqui em baixo teor. Mas calma aí, eu vou ter que escrever lá depois da lista de ingredientes contém lactose? Isso vai ficar confuso. Na frente tá escrito baixo teor de lactose, depois contém lactose? Não, a gente não coloca o contém lactose, porque alimentos para dietas com restrição de lactose são exceção da RDC 136. Então, nesses alimentos, a gente não vai colocar o contém lactose, por mais que a quantidade de lactose remanescente entre ali no limite que a RDC 136 dá, ok? Então, essa informação é importante. A Van falou: e se tiver uma bisnaguinha ou pão, posso colocar zero lactose, mesmo sendo inerente ao produto? Não, né, Van? A gente acabou de ver aqui qual é a condição para ele ser... Não tô falando nem de isento de lactose. Qual é a condição para você começar a ler essa legislação aqui?
que o seu produto seja um alimento para dietas com restrição de lactose, certo? E o que é um alimento para dietas com restrição de lactose? Um alimento que passou por um processo ou uma elaboração específica para reduzir ou eliminar a quantidade de lactose que ele tem naturalmente. Se o seu pão ou sua bisnaguinha nem tem lactose naturalmente, você não vai nem continuar lendo essa legislação, você já vai parar ali na definição do alimento para dietas com restrição de lactose. Então não, gente, alimentos que não têm lactose naturalmente não rotulam zero lactose, tá? É proibido. Então, não, alimentos que são naturalmente sem lactose não entram aqui, não podem rotular zero lactose, não contém lactose, nada disso, tá? Alimentos que são naturalmente sem lactose não falam nada sobre lactose, apenas isso. Aline, e se o meu alimento é naturalmente sem lactose, mas ele sofreu uma contaminação cruzada com leite ou com algum derivado, o que eu faço? Você vai colocar alérgicos, pode conter leite, lembrando que a gente nunca fala pode conter derivados, então alérgicos pode conter leite, e aí você vai ter que saber quanto de leite pode ter ali. Então, será que nessa contaminação cruzada chegou a ter 100 mg de lactose por 100 gramas ou ml do seu produto? Aí tem que fazer análise, porque se mesmo por uma contaminação cruzada chegou a ter essa quantidade, aí sim você tem que colocar contém lactose. Agora, se a contaminação cruzada não te deu isso de lactose, lembrando que é lactose, gente, não é leite, tá? Lactose. Se a contaminação cruzada você colocou ali só porque você processa na mesma linha e por mais que você faça em dias diferentes, você não garante a limpeza da linha, a quantidade de chegar em 100 mg de lactose é baixa. Então você não vai precisar, não é porque você coloca alérgicos pode conter leite que você vai colocar contém lactose, tá? Tudo gira em torno da quantidade de lactose no seu produto final. Então, análise, não é mesmo, meus bens? Mas vamos lá. A gente já falou que a gente precisava de novo da presença de lactose, então vamos fechar a caixinha de novo e seguir aqui nos alimentos para dietas com restrição de lactose, que são aqueles especialmente processados ou elaborados para reduzir ou eliminar a quantidade de lactose que contém naturalmente neles. Então é o caso de um pão de queijo, um sorvete que vai leite, do iogurte, do queijo, do doce de leite, do leite condensado, do creme de leite, essas coisas aí. Então esses sim podem ser zero lactose. Produtos que não têm lactose naturalmente não rotulam nada sobre lactose, ok? Então vamos seguir aqui. Então eu estava falando que os alimentos para dietas com restrição de lactose, eles podem ser isentos de lactose ou baixo teor de lactose. Eles vão ser isentos quando eles tiverem quantidade de lactose remanescente menor ou igual a 100 mg de lactose por 100 gramas ou ml do produto pronto pro consumo. E aí, ele pode ser também baixo teor de lactose se ele tiver uma quantidade de lactose remanescente que seja ali maior do que 100 mg e menor do que 1 grama de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto pronto pro consumo, certo? E aí aqui a gente também vai ter alguns outros itens que foram incluídos lá na portaria 29, que vão falar o seguinte: os alimentos para dietas com restrição de lactose, que atendam às classificações estabelecidas ali no item que trata do isento de lactose, devem trazer a declaração. Então aqui são as expressões que a gente pode usar nesses produtos isentos de lactose. Então a gente pode usar isento de lactose, zero lactose com o zero escrito, né, ZERO, 0% lactose com o numeral e o símbolo de porcentagem, então 0% lactose, sem lactose ou não contém lactose. Essas são as expressões permitidas para esse tipo de produto, tá? Lactose free pode? Não, tá escrito aqui? Não tá, então não pode. Aqui não tem lactose, pode?
Não, não está escrito aqui, então não pode. Eu sou livre de lactose? Pode? Não, não está escrito aqui, não pode. Então, o que a gente pode? Tem até várias opções, gente, não inventem, sabe? A gente pode usar isento de lactose, 0% lactose, sem lactose e não contém lactose. E onde tem que estar essas expressões? Tem que estar ali depois da lista de ingredientes, junto com não contém glúten e com os alergênicos? Não, não é lá que vai estar essa expressão. Ela vai estar próxima à denominação de venda do produto, tá? Então, não vai estar ali junto com a lista de ingredientes, gente. Não é ali que coloca essa expressão. É no painel principal, próximo à denominação de venda do produto. Esse é o lugar correto. Agora, vamos supor aqui que este copinho seja um copinho de iogurte. Aí a denominação de venda é esse rosa aqui. Eu coloco meu 0 lactose nesse verde aqui. Isso aqui tá próximo? Não sei dizer. Eles não definiram o que é próximo. Aí próximo fica a critério de quem vai te fiscalizar, fica a critério de quem tá fazendo. Não tá definido que distância é próximo. Tem que estar próximo, tem que estar pelo menos no painel principal, vai. Então, fiquem de olho nisso também. Tem as expressões corretas para usar e o lugar certo de colocar essa expressão é no painel principal, próximo à denominação de venda do alimento, ok? E aí, para os alimentos que são baixo teor de lactose, as expressões permitidas são baixo teor de lactose ou baixo em lactose. Então, são só essas duas. Você escolhe qual te agrada mais e coloca também no painel principal, próximo à denominação de venda do produto, ok? Eu, apesar de ser intolerante à lactose, procurei aqui na minha casa um produto 0 lactose para mostrar aqui para vocês, para exemplificar, mas eu descobri que eu não tenho, justamente porque eu não sou acostumada a tomar iogurte, leite, então eu não compro esses produtos. E os produtos que eu tenho aqui em casa, que são lácteos, tipo queijo, são produtos que eu posso consumir normalmente, então eu não sou consumidor. Apesar de ser intolerante, eu não sou grande consumidora dos produtos 0 lactose, porque eu já nasci assim, na minha época, 30 anos atrás, isso nem existia, né? Então eu não sou acostumada, não tenho um exemplo aqui para dar. Mas as expressões permitidas são definidas em legislação e elas têm que estar próximas à denominação de venda do produto, certo? E aí, no caso dos alimentos para dietas com restrição de lactose, a informação nutricional, ó, prestem atenção nisso que é muito importante, gente. A informação nutricional desses alimentos definidos como para dietas com restrição de lactose deve ser declarada sempre por 100 gramas ou mililitros do alimento tal qual exposto à venda. Então, sempre. Aline, mas eu vendo um iogurte que tem 50 gramas, tá? A tabela nutricional dele vai ser por 100 gramas. Aline, mas eu vendo uma bebida láctea que tem 200 ml, tá bom? A tabela nutricional dela vai ser por 100 ml. Gente, sempre, ó. No caso de alimentos para dietas com restrição de lactose, a informação nutricional deve ser declarada por 100 gramas ou mililitros do alimento tal como exposto à venda, bem como por 100 gramas ou 100 mililitros do alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções do fabricante, se for o caso. Então, se eu tô vendendo ali um iogurte, que ele já tá pronto para o consumo mesmo, eu vou fazer uma tabela nutricional por 100 gramas. Acabou. Se eu tô vendendo, por exemplo, a minha mistura para bolo lá, que eu tinha dado de exemplo, que eu vou chamar ela de 0 lactose, porque, enfim, eu usei um leite em pó 0 lactose lá nela e o meu consumidor só vai adicionar água, eu tenho que fazer uma tabela nutricional para cada coisa. Então, eu vou fazer por 100 gramas da mistura para bolo, como eu vendo ela, e também por 100 gramas desse bolo pronto. Então, eu tenho que ter as duas no caso de alimentos que precisam desse preparo do consumidor. Se for um alimento que não precisa de preparo, só uma. Se ele precisar de preparo, aí são duas, beleza? E as duas por 100 gramas ou mililitros.
Aí nessa tabela nutricional, aqui, gente, não falou nada que tem que ter por porção lá da RDC 359, viu? Então não precisa ter duas tabelas nutricionais, uma tipo para 100 gramas e a outra para porção de referência. Na legislação não fala nada sobre isso, ok? Então só por 100 gramas. E também não vai ter medida caseira. Vocês viram que eles não falaram nada de medida caseira. Lá no documento de perguntas e respostas da rotulagem de lactose, eles dizem que não precisa de medida caseira nesses casos, ok? Mas, apesar de não precisar de medida caseira, os teores de lactose e galactose devem ser declarados em gramas e sem o percentual do valor diário abaixo de carboidratos na tabela de informação nutricional. Então, aqui sim é obrigatório que eu coloque a quantidade de galactose e de lactose abaixo dos carboidratos. E eu vou declarar lactose mesmo que seja 0. É obrigatório, tá? Então, mesmo que eu tenha 0 de lactose, não ficou nada ali, eu vou declarar como 0. E aí, galactose eu sempre vou ter, porque os alimentos para dietas com restrição de lactose precisam ter lactose naturalmente, e essa lactose vai ser quebrada em glicose e galactose. Então, eu sempre vou ter alguma quantidade de galactose ali. Preciso pôr a quantidade de glicose? Não, tá? A legislação não fala nada sobre a glicose. Ele só exige lactose e galactose. Karine falou, hipótese, tem um queijo que naturalmente tem 100 mg de lactose por 100 gramas do produto. Contém lactose. Hipótese 2. Não contém lactose não. É mais do que 100 mg para o contém lactose. Deixa eu achar aqui. A declaração da presença de lactose é obrigatória nos alimentos que tenham lactose em quantidade maior do que 100 mg. Então, tipo, a partir de 101 mg. Na sua hipótese, onde tem exatamente 100 mg, não declara contém lactose. Hipótese 2. Tem um queijo que por processamento reduziu lactose, então posso colocar baixo ou 0? Exatamente. O segundo caso tá certo. Tô ficando sem voz, gente. Que coisa. No caso do bolo pronto, posso estimar a partir do que eu tenho da mistura ou tenho que fazer análise levando em conta que pode haver degradação durante o assamento? Isso não é nem só nesses casos, né? Primeiro, é difícil você estimar a quantidade de lactose, tá? E segundo, sempre você vai perder alguma coisa quando assa, vai degradar, vai tipo, evaporar. Mas, segue a mesma regra de quando você vai calcular a tabela nutricional. Poder pode, mas a análise sempre vai ser melhor e mais efetivo. Deixa eu voltar aqui para 135, então. Então, além disso, além da tabela ser por 100 gramas ou mililitros do produto e não precisar de medida caseira, a gente precisa sim declarar sempre nesses produtos a quantidade de galactose e de lactose abaixo dos carboidratos, sempre em gramas e sem o percentual do valor diário, tá? Então, vai ficar ali como não estabelecido. Levando em conta que eu fiz análise de lactose na mistura do bolo. Então, é isso. Você pode fazer por associação, mas só vai estar 100% correto com análise, não tem como. Vai ser o método mais efetivo sempre. Aí, presta atenção aqui, gente. Artigo 5º da RDC 135, tá? Deve ser assegurada a redução da lactose mediante análises de controle de qualidade do produto final e de estudo de validação do processo produtivo. Então, você precisa ter análise que garanta a redução da lactose. Então, não tem essa de, vou estimar aqui. Antes tinha tal, agora tem tal, reduziu. Análise, tá? É exigido por legislação nesse caso.
Parágrafo único. O documento mencionado, ou seja, o laudo das análises, devem ser mantidos na empresa e apresentados à autoridade sanitária quando solicitados. Então, fiscalização, vão te exigir esses laudos. Aí o descumprimento da lei, a infração sanitária, blá blá blá, entrou em vigor, acabou aqui o que interessava pra gente. Então é isso, gente. Agora eu vou abrir aqui rapidão a portaria 29 pra gente ver o que tem aqui de lactose. 1998. É o que eu sempre digo, gente. Às vezes a gente vai trabalhar com legislações antigas e a gente precisa pegar sempre a versão mais atualizada. Porque se eu de repente pegar a portaria 29 é de 1998, se eu pegar alguma versão dela que seja anterior a 2017, eu não vou encontrar lá essas informações de lactose. Mas se eu pegar uma versão atualizada, elas vão sim estar lá. Deixa eu pegar aqui ela, que não abriu. Pronto. Então, ó, os produtos para dietas com restrição de lactose, eles vão entrar na classificação de alimentos para dietas com restrição de nutriente e vão estar dentro de alimentos para dietas com restrição de carboidratos. Então, na hora que a gente for aqui ver... Ah, gente, detalhe! Ué, por que eu não falei isso? Não estava escrito aqui? Eu acho que eu pulei um detalhe muito importante. Ah, eu acho que só tá... Calma. Então, aqui dentro de alimentos para dietas com restrição de carboidratos, na portaria 29, a gente vai ter alimentos para dietas com restrição de sacarose, frutose e ou glicose. Alimentos para dietas com restrição de outros mono e disacarídeos, que é onde ficava a lactose anteriormente, e agora isso passou a ser com exceção de lactose. Aí tem adoçantes e aí vem aqui dietas com restrição de lactose. Ok? E aí vai estar tudo aqui no... Os artigos que a gente viu estão todos aqui dentro. Só que aí a gente precisa ver quais outras especificações tem aqui para os alimentos para dietas com restrição de nutrientes ou para dietas com restrição de carboidratos, porque pode ter alguma outra coisa aqui falando na parte de rotulagem. Então, ó, a designação do alimento de acordo com a legislação específica, seguida da finalidade a que se destina. Então, é aqui que tá. Eu não pulei, não, é porque não tá na 135 mesmo. Não tá. Então, aqui, ó, na portaria 29 tem uma informação importante que não tem na RDC 135. Que no painel principal deve constar a designação do alimento de acordo com a legislação específica, seguida da finalidade a que se destina em letra da mesma cor e tamanho. Então, o que é isso? Eu vou falar sempre assim: leite UHT para dietas com restrição de lactose, queijo mussarela para dietas com restrição de lactose, pão de queijo congelado para dietas com restrição de lactose. Então é o que eu brinco, esses alimentos eles sempre têm um sobrenome, que é para dietas com restrição de lactose. Então tem que levar isso em consideração, tá, gente? E isso tá aqui no item 1.1.8.1.1 da portaria 29. Então esse é um dos casos. E aqui, ó, o termo diet pode opcionalmente ser utilizado para os alimentos classificados no item 2.2.1, com exceção da farinha de trigo e milho para dietas com restrição de ferro, para alimentos exclusivamente empregados no controle de peso e tal. Então, o que é o 2.2.1? São os alimentos para dietas com restrição de nutrientes. O que está aqui dentro? Dietas para restrição, alimentos para dietas com restrição de lactose. Então, se você quiser colocar diet, pode pôr. Faz muito sentido, a meu ver, mas tá permitido aqui na legislação. Que mais?
Aqui fala das expressões que a gente pode pôr. Fala da informação nutricional. Tem que dar uma olhada aqui, tá? Tem aqui também o negócio da fenilalanina, quando tem aspartame adicionado. Enfim, tem que dar uma lida aqui também na portaria 29 para ver onde esses alimentos para dietas com restrição de lactose vão se enquadrar também. Coisas que às vezes não vão estar lá na RDC 135, como é o caso aqui da denominação de venda, tá? Eu não vou ficar lendo a legislação aqui na frente de vocês, que vocês vão achar um saco. Preciso sempre fazer essa análise ou somente quando mudar o processo? Digamos que fiz a análise hoje, não mudei a fórmula do produto por 5 anos. Preciso fazer outra análise mesmo não mudando o processo? Eu acredito que não, eu acredito que é a mesma coisa quando a gente faz análise nutricional, né? Se a gente não muda a composição, teoricamente a análise nutricional vai ser a mesma. Karine, ainda não entendi. Se um produto naturalmente tem 300 mg de lactose e o processo reduziu para 200, então eu posso colocar baixo em lactose? Sim. E após a lista de ingredientes, tenho que colocar também contém lactose? Não. Por quê? Porque lá no começo a gente viu que os alimentos para dietas com restrição de lactose são exceção da RDC 136. Eu falei para prestar atenção nessa informação justamente por causa desse tipo de dúvida. É comum esse tipo de dúvida aparecer, mas tem que prestar atenção nas exceções, gente, sempre. Tem que ler a legislação na íntegra por causa disso. Então, não. Se eu reduzo, se é um alimento para dieta com restrição de lactose, ele tinha lactose, eu reduzi essa quantidade e ela mesmo assim ficou acima de 100 mg, tá tudo bem, você vai rotular como baixo teor e não vai colocar contém lactose depois da lista de ingredientes. Aline, quando o produto é zero lactose, preciso colocar diabéticos contém glicose? Sim, tá aqui na portaria 29 fala justamente isso, ó. No item 8.2.4, então ele tá assim, ó. O item 8 é de rotulagem. Então ele vai falar que os alimentos para fins especiais devem atender às normas e tal. O painel principal tem que constar aqui, aí ele fala tudo que tem que constar no painel principal. E aí o item 8.2 é nos demais painéis da embalagem. Aí tem que constar informação nutricional de caráter obrigatório, vai dar aqui aquelas exigências de informação nutricional de 100 gramas e tal. Instrução clara do modo de preparo, instruções de cuidados de conservação e armazenamento. As seguintes informações devem constar em destaque e em negrito nos demais painéis, tá? Não precisa ser no principal. Diabéticos contém, e aí você precisa especificar o mono e ou disacarídeo. Então você vai colocar tanto glicose quanto galactose, tá? Quando o alimento para fim especial, quando os alimentos para fins especiais constantes nos itens 2.2.1, que é o caso lá, onde está o para dietas com restrição de lactose, que é aquele que é para alimentos para dietas com restrição de nutrientes. E também 2.2.2, exceto o item 2.2.1D e C. Ah, não, peraí, desculpa. Não vai falar o galactose, porque depois aqui no fim, gente, minha voz foi pro pau. Tá escrito assim, ó. Deixa eu ver quais são esses itens primeiro. 2.2.1D e C. Não, 2.2.1D. 2.2.1D é alimentos para dietas com restrição de sódio. Então, nesse caso, não precisa. E o 2.2.2C, alimentos para dietas com nutrição integral. Tá, então não é do que a gente tá falando. 8. Diabéticos contém, e aí especificar o mono ou disacarídeo, quando os alimentos para fins especiais constante nos itens 2.2.1, que é para dietas com restrição de nutrientes, e 2.2.2, que agora eu não lembro qual que é, daí exceto o para dietas com restrição de sódio,
contiverem mono ou disacarídeos. E aí, entre parênteses, está escrito glicose, frutose e ou sacarose, conforme o caso. Então, eu só vou realmente avisar se estava certa, contém glicose. Porque eu só vou avisar sobre a presença de glicose, frutose e ou sacarose. No caso dos alimentos para dietas com restrição de lactose, eles vão ter glicose com certeza, né? Porque essa lactose vai ser quebrada em glicose e galactose. Aí, se por acaso eu também tiver frutose e ou sacarose, eu vou falar sobre eles. Então, eu vou escrever diabéticos contém e aí glicose. Mas não precisa estar em caixa alta, como você colocou aqui, tá? Porque eles não fazem essa especificação. Eles só falam que tem que estar em destaque e negrito. Agora, o que é destaque, eu não sei. Pode sim ser caixa alta, mas não quer dizer exatamente isso. A Idaiana Feitosa falou: o fiscal exigiu o laudo de análise para confirmar se realmente era zero lactose, devido a muitos casos de consumo de produto zero e que, na verdade, zero lactose era só no painel. Pois é, tem que ter, e tem que exigir mesmo porque tá escrito na legislação que é para ser exigido e que a empresa tem que ter, né? E tudo que a gente põe no rótulo, gente, tem que ser comprovado, tá? Então, como que você vai comprovar que reduziu? Como que você vai comprovar que é zero lactose? Tem que ter análise, ok? Gente, é isso então, 1h30 de live, senhor. Mas ficou claro essa rotulagem de lactose? Isso sempre causa muita dúvida, gente. Mas, tem que ler a legislação e tem que ler na íntegra. RDC 135, RDC 136, tratem as duas de forma diferente, por favor. Tratem como se fossem assuntos distintos, beleza? Finge que não tá falando tudo sobre a lactose, para não fazer confusão. E olhem também a portaria 29, quando estiver falando de alimentos para dietas com restrição de lactose, da RDC 135, porque tem detalhes que estão só aqui na portaria 29, como é o caso desse negócio do diabéticos contém, e também como é o caso da denominação de venda, que tem que ter lá, tipo, para dietas com restrição de lactose depois. Certo, gente? Beijo, gente. Boa noite.